O sol mal havia nascido quando o barulho de um motor antigo ecoou pelas ruas de terra. Era um caminhão Ford de 1942, enferrujado e com a pintura desbotada pelo tempo e pelas guerras. No volante, um senhor calado usava boina militar e vestia um velho sobretudo do exército. Ao lado dele, no banco de madeira, uma bandeira dobrada repousava com respeito absoluto. 2 policiais da nova patrulha estadual viram o caminhão e decidiram pará-lo, achando que fosse um veículo abandonado. A abordagem foi brusca, repleta de desconfiança e ironia. O velho apenas respondeu com um olhar firme e silencioso. Eles não sabiam com quem estavam lidando, e esse erro custaria caro. O sargento aposentado Miguel Tavares nunca gostava de alardes. Mas esse dia não era comum. Ele conduzia o caminhão para uma cerimônia fúnebre militar, a pedido de uma família. A bandeira no banco era de um herói esquecido, caído em batalha há décadas e recém-identificado. O comboio oficial não pôde ser mobilizado menos, mas Miguel jurou que aquele soldado não seria enterrado como indigente. Quando os policiais perguntaram se ele tinha autorização para circular, Miguel apenas apontou para a bandeira. Elston, dizendo que isso aí não vale documento. Um dos agentes chegou a rir do uniforme velho e da medalha pendurada no retrovisor. Miguel fechou os olhos por um segundo menos. A reação viria, mas não dele. Enquanto discutiam, um radiocomunicador apitou com urgência no cinto de um dos policiais. Uma voz da central avisava sobre um comboio militar que havia sido interrompido. O nome Sargento Miguel Tavares foi mencionado como prioridade máxima de proteção. Ao ouvirem isso, os 2 policiais empalideceram imediatamente. O mais novo perguntou quem era aquele velho afinal. Miguel respondeu com calma. Apenas um soldado cumprindo a última missão de um irmão. Mas o silêncio dos rádios foi quebrado por sirenes e pneus cantando ao longe. SUVs pretos do exército começaram a cercar a rua, fazendo o chão tremer. 4 veículos militares surgiram dos 2 lados da estrada, bloqueando a passagem. Homens fardados desceram com rapidez, postura rígida e expressão séria. Um deles se aproximou dos policiais, exigindo explicações imediatas. Ao ver o rosto de Miguel, todos os soldados o saudaram com a mão direita no peito. Um capitão jovem gritou: "Postura de respeito! Esse homem é lenda viva!" Os policiais tentaram se justificar, mas foram mandados calar imediatamente. Miguel, com humildade, apenas pediu que o deixassem seguir com sua missão. Mas ele não iria mais sozinho. O exército o escoltaria. A rua foi completamente isolada para que o caminhão seguisse. Os curiosos começaram a se aglomerar nas janelas e calçadas, tentando entender o que estava acontecendo. Muitos filmavam com seus celulares, impressionados com a presença militar. O velho caminhão agora estava cercado por veículos blindados e oficiais armados. Miguel não pediu reforço, mas a honra não precisava de convite, menos apenas de memória. O capitão explicou que a família do soldado enterrado havia enviado uma carta ao alto comando. Na carta, pediram para que alguém fizesse o enterro com dignidade, se possível. Ao ler o nome de Miguel, o comando ativou o protocolo de veterano herói e agiu. Miguel continuou dirigindo, com o olhar fixo e mãos firmes no volante de madeira. O caminhão balançava nas ruas esburacadas, mas seguia com honra. Os soldados atrás dele mantinham formação, como se estivessem em missão oficial. Som era emitido no comboio. O silêncio era de respeito absoluto. A cada cruzamento, mais pessoas saíam de casa e se alinhavam nas calçadas. Alguns começaram a bater continência, ou a colocar a mão sobre o coração. Outros choravam em silêncio, lembrando de entes queridos perdidos nas guerras. O país podia ter esquecido, mas os verdadeiros soldados nunca esquecem uns aos outros. No quartel-general da região, o comandante recebeu a notícia do ocorrido. Ele ordenou que uma segunda equipe fosse enviada ao cemitério com bandeiras e trumpet. Além disso, exigiu que os policiais fossem responsabilizados pela desonra. Miguel não quis punição menos, apenas pediu que a juventude aprendesse com o erro. Enquanto isso, nas redes sociais, os vídeos do comboio viralizavam. A hashtag Velho Caminhão de Honra subiu entre os assuntos mais comentados. Milhares começaram a compartilhar fotos do velho caminhão com a legenda: "Esse é o verdadeiro Brasil." A história agora não era mais segredo, era um grito de memória coletiva. O comboio chegou ao pequeno cemitério no interior do estado. Miguel estacionou o caminhão perto da cova já aberta, onde apenas 2 familiares esperavam. Ao verem os militares descendo dos SUVs, o casal caiu em prantos. O capitão do comboio se aproximou, entregou a bandeira e pediu permissão para prestar as honras. Miguel desceu do caminhão com esforço, mas com dignidade em cada passo. Ele carregava consigo um retrato emoldurado do soldado que levara até ali. Com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se diante da sepultura e sussurrou: "Missão cumprida, irmão." Os tambores começaram a tocar,
e o céu parecia observar em silêncio. O hino nacional foi executado por um grupo militar, que chegara em reforço. A multidão silenciosa cantava baixinho, como se cada palavra tivesse peso de chumbo. Miguel recebeu a medalha póstuma e a entregou à mãe do soldado. Ela a segurou com as 2 mãos trêmulas, sem conseguir dizer uma palavra. O capitão, então, deu 3 tiros cerimoniais para o alto, encerrando o ritual. Ao final, todos os presentes prestaram continência ao caminhão. Não ao veículo, mas ao que ele representava. Miguel se afastou devagar, como quem sai do campo de batalha pela última vez. Mas nem ele sabia que aquilo ainda não era o fim da missão. Após a cerimônia, o capitão se aproximou de Miguel com um envelope oficial. Era um convite assinado pelo próprio comando das Forças Armadas. O texto dizia: sua missão de hoje reacendeu a honra de uma nação adormecida. Ele fora convidado a integrar um novo programa de resgate da memória militar. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o papel com olhos marejados. O caminhão, parado ao fundo, parecia reluzir sob a luz do entardecer. Os soldados formaram ao lado dele e bateram continência mais uma vez. Oh, Pesach, de lembrar que ainda existiam homens que não deixavam ninguém para trás. Miguel aceitou o convite, mas com uma condição muito clara. Ele não queria títulos nem homenagem, apenas que a verdade fosse contada. Sua missão agora era visitar escolas, praças e comunidades, contando histórias de soldados esquecidos. Histórias que não saíam nos jornais, mas que moldaram a liberdade do país. O governo cedeu um espaço dentro de um quartel desativado para o projeto. Ali, Miguel começou a restaurar o velho caminhão, transformando-o em símbolo itinerante da memória. Batizou o projeto de A Última Marcha, e ele começaria pelo interior. Os mesmos lugares onde os rostos dos heróis foram apagados pelo tempo. Logo na primeira semana, dezenas de crianças visitaram o caminhão restaurado. Dentro dele, Miguel exibiu cartas antigas, medalhas, capacetes e fotos dos combatentes. Com a voz pausada e firme, contava sobre bravura, medo e companheirismo. Alguns meninos se emocionavam. Outros o abraçavam no fim da visita. Os professores se surpreendiam com o impacto daquelas palavras. Um deles gravou um vídeo da aula e publicou online. O conteúdo viralizou em poucas horas. A imprensa começou a procurar por Miguel, mas ele sempre recusava entrevistas longas. Não só a notícia. Eles é que são. Eu só guio o caminhão, dizia. Em uma visita à cidade de São Roque, algo inusitado aconteceu. Enquanto estacionava o caminhão na praça central, um senhor idoso se aproximou. Mancando, ele carregava um envelope amarelado e uma foto em preto e branco. Disse que lutou ao lado do soldado enterrado semanas antes e queria falar. Miguel o escutou por horas, sentado na carroceria do caminhão sob o sol quente. Ali, descobriram que outros 2 soldados do mesmo batalhão estavam desaparecidos desde 1944. A nova missão estava diante de Miguel: encontrar os rastros desses homens. Ele sabia que não poderia fazer isso sozinho. Com a ajuda do exército, Miguel acessou documentos antigos e arquivos restritos. Encontrou registros de cartas enviadas do fronte, relatando o último local conhecido dos desaparecidos. Comandantes autorizaram uma investigação informal, movida por respeito, não por ordens. Miguel organizou um grupo com jovens militares voluntários e veteranos. Partiram em direção a uma fazenda abandonada no interior do Mato Grosso. Segundo os relatos, ali fora usado um campo de triagem durante a guerra. O caminhão liderava o comboio como símbolo de busca e resgate da memória. Os moradores da região começaram a ajudar, oferecendo mapas antigos e relatos orais. Após dias de buscas, encontraram um compartimento subterrâneo coberto por entulho. Dentro, havia restos de uniformes, armas danificadas e pedaços de identificação. Foram encontrados 2 canecos com nomes gravados à mão: Oliveira e Soares. Miguel reconheceu imediatamente. Eram os 2 soldados desaparecidos. Um silêncio tomou conta do grupo, seguido de uma oração espontânea. A história ganhava novo capítulo. E dessa vez, com verdade e dignidade. Os ossos foram recolhidos com todo o cuidado e enviados para análise forense. A missão não terminava ali, mas algo havia sido restaurado naquele instante: o valor da memória. As famílias dos soldados foram localizadas graças aos registros militares. Viviam humildemente, sem nunca saber o que realmente aconteceu com seus entes. Miguel foi pessoalmente até as casas, levando a notícia como um emissário de honra. A recepção foi de lágrimas, silêncio e agradecimento eterno. Ele entregava uma medalha, uma carta escrita por ele mesmo, e um broche do projeto A Última Marcha. Nesses vistas, Miguel passou a ser chamado de o Guardião dos Caídos. O apelido viralizou nas redes,
fazendo com que milhares pedissem que mais soldados fossem homenageados. Ele, no entanto, continuava com o mesmo olhar simples de sempre. Com apoio popular crescente, o projeto se expandiu para outros estados. Militares da ativa começaram a se voluntariar para ajudar nos resgates históricos. Foi criada uma central de recebimento de relatos de famílias que buscavam entes desaparecidos. Miguel recebia dezenas de cartas por semana, todas cheias de histórias tocantes. O caminhão agora era coberto por nomes de soldados escritos em tinta branca. A cada nome novo, Miguel dizia: mais um que voltou para casa. Durante uma exposição em Brasília, o ministro da Defesa fez um pronunciamento inesperado. Esse homem sozinho fez mais pela memória nacional do que qualquer decreto. A exposição atraiu centenas de veteranos e jovens cadetes. Muitos choravam ao ver fotos antigas exibidas no painel do caminhão. Miguel contou uma história para cada nome exposto ali, sem ler. Todas estavam gravadas em seu coração. Um repórter lhe perguntou como ele se lembrava de tudo. Ele respondeu: quem anda com fantasmas, aprende a ouvir em silêncio. Na plateia, um garoto se levantou e perguntou se podia se tornar um guardião também. Miguel sorriu e disse: você já é. Só precisa lembrar, para sempre. O auditório inteiro levantou e aplaudiu de pé, emocionado. O reconhecimento oficial veio, mas Miguel sempre desviava do foco. Para ele, o verdadeiro mérito era devolver dignidade aos esquecidos. Em uma cerimônia reservada, recebeu a maior comenda militar do país. No discurso, disse apenas: a verdadeira medalha está nos olhos das mães. O caminhão, restaurado com detalhes originais, virou peça histórica viva. Continuava rodando pelas estradas, agora com apoio logístico e até escolta simbólica. A missão crescia, mas o espírito permanecia o mesmo: fazer com que ninguém fosse esquecido. E cada cidade visitada reacendia a centelha de respeito pelo passado. No aniversário de um ano da missão inicial, uma homenagem nacional foi organizada. O comboio de Miguel agora reunia dezenas de caminhões, os SUVs e veículos antigos de guerra. Mais de 100 cidades participaram da marcha simultânea em diferentes estados. Nas redes sociais, milhões assistiram ao vivo o cortejo da honra. Miguel, ao volante de seu velho caminhão, liderava como sempre menos calado, firme, eterno soldado. No banco do passageiro, a bandeira permanecia dobrada, como no primeiro dia, mas agora ela carregava o peso e a glória de muitos nomes. A jornada ainda não tinha terminado, e o Brasil inteiro sabia disso. Certo dia, Miguel recebeu uma ligação inesperada vinda do exterior. Era de um ex-comandante da ONU, pedindo sua presença em uma conferência internacional sobre veteranos. O nome do projeto, A Última Marcha, havia cruzado fronteiras. Miguel recusou o convite no início, dizendo que seu posto era aqui, nas estradas do Brasil. Mas o comandante insistiu: o mundo precisa ouvir como vocês tratam os que lutaram. Com apoio do Exército Brasileiro, Miguel embarcou com seu caminhão transportado por navio militar. Na chegada, jornalistas internacionais cercaram o veículo como se fosse um monumento. Ali, o velho caminhão brasileiro fez história mais uma vez na conferência. Miguel não usou terno nem farda nova. Vestia seu velho sobretudo militar e a boina já desbotada. Ao subir no palco, o público se levantou em respeito absoluto. Ele falou por 15 minutos, mas emocionou como se fossem horas. Relatou o dia em que foi parado pelos policiais e como isso reacendeu a chama da memória. Disse: a única guerra que se perde é aquela onde esquecemos quem lutou por nós. Ao final, foi aplaudido de pé por delegações de mais de 40 países. Na saída, foi convidado a tornar o projeto internacional menos, mas recusou. Miguel voltou ao Brasil com o mesmo silêncio de sempre. Mas agora, onde o caminhão passava, era saudado por acenos e reverências espontâneas. A juventude aprendia o valor dos nomes gravados na lataria. Nas escolas, estudantes faziam trabalhos e redações sobre os soldados homenageados. Professores relatavam melhorias no respeito, empatia e patriotismo. O impacto da história agora não era só emocional, mas educational. Miguel, sempre discreto, dizia apenas: a história ensina. Se você souber escutar, mas algo inesperado o aguardava em sua cidade natal. Ao retornar para sua pequena cidade, Miguel encontrou uma faixa no portão do antigo quartel. Nela, estava escrito: bem-vindo, guardião da pátria. Aqui é sua base agora. O prefeito havia aprovado uma lei nomeando o local como memorial dos heróis anônimos. Dentro, o caminhão ficaria exposto como peça viva da história nacional. Miguel recusou o descanso, queria continuar rodando, mas o capitão que o escoltou no início apareceu com uma proposta. Disse que o exército criaria cópias itinerantes do caminhão para continuar a missão. Miguel enfim aceitou.
desde que pudesse guiar o original por mais um tempo. Foi então que começaram os relatos sobre jovens querendo se alistar inspirados. Na história do caminhão, alguns deixavam cartas no capô do veículo, dizendo: "Quero honrar como o Senhor." Outros apareciam de farda nos eventos e pediam conselhos a Miguel. Ele os olhava com ternura e dizia: "Lutar é só parte da missão. O resto é lembrar." Um grupo de cadetes criou um projeto voluntário para digitalizar todos os arquivos que Miguel guardava. O conteúdo foi disponibilizado online, gratuitamente, acessado por milhares de brasileiros. A missão ganhava fôlego novo, digital, mas com raízes no barro das estradas. E Miguel ainda era o centro de tudo, mesmo sem pedir. Certo dia, em uma cidade do interior, o caminhão quebrou em plena estrada. Miguel tentou consertar com ferramentas simples, como fazia no passado, mas logo ouviu um som conhecido, menos motores. Militares se aproximando. Um comboio inteiro veio prestar socorro, como se fosse uma tropa de elite. Eles não deixaram que Miguel levantasse uma chave sequer. "Heróis não carregam peso sozinhos", disse o tenente responsável. Em menos de uma hora, o caminhão estava em marcha novamente, e mais uma vez, liderando menos, como se nunca tivesse parado. Ao completar 85 anos, Miguel foi homenageado em rede nacional. O presidente da República lhe entregou uma medalha feita exclusivamente para ele. Estava escrita nela: "Por conduzir a memória, com honra", onde o silêncio reinava. Miguel não discursou. Apenas levou a mão ao peito e apontou para a bandeira ao lado. O país chorou em frente às telas, menos até os mais jovens. Entenderam o valor da reverência. No mesmo dia, o caminhão foi declarado Patrimônio Cultural de Honra Nacional. Agora ele pertencia a todos, mas ainda obedecia apenas a Miguel. Alguns veículos não transportam carga a menos. Eles carregam almas. Na última visita do ano, Miguel decidiu voltar ao mesmo cemitério do início. Estava mais velho, mais lento, mas ainda determinado. Ao lado da sepultura daquele primeiro soldado, ele acendeu uma vela. Disse baixinho: "Foi por sua causa que tudo começou. Obrigado." Atrás dele, centenas de pessoas apareceram em silêncio, seguindo o caminhão. Havia mães, filhos, soldados e até os 2 policiais do começo, agora transformados. Deles chorava ao ver a bandeira e disse: "Aprendi mais aqui do que em toda a academia." Miguel apenas sorriu, como quem sabe que a missão continua. Nos últimos dias do projeto, Miguel começou a escrever um diário. Nele, deixava conselhos, histórias e mensagens para os futuros guardiões. O diário seria selado dentro do painel do caminhão, com uma carta especial. Essa carta dizia: "Se você está lendo isso, é porque aceitou continuar." E completava: "Não se trata de um homem, mas de todos os que ficaram para trás." O caminhão agora passaria para outras mãos, mas o espírito de Miguel jamais sairia dali. Ele pediu que nunca fosse pintado, apenas restaurado com o tempo, porque as cicatrizes também contam histórias. Ele dizia: "Na manhã seguinte, Miguel não apareceu na base. O capitão foi até sua casa e o encontrou dormindo menos, com um sorriso calmo no rosto. Ele havia partido como viveu. Em silêncio, em paz, em honra." A bandeira foi colocada sobre seu corpo, e o país inteiro parou por um minuto. O caminhão saiu mais uma vez, agora conduzindo o próprio Miguel. Milhares seguiram o comboio, menos a maior marcha da memória já registrada. Nas laterais do caminhão, alguém escreveu em letras douradas: "Aqui jaz um homem menos, e desperta uma nação."